Vamos lá, galerinha. Nós aqui de novo para nossa quarta semana, mano. E agora de novo, né? Nossa vinheta. Só tem essa vinheta, então é ela. Luz, câmera, ação. Galera, vamos lá. De novo, nossa quarta semana. E nessa semana a gente vai trabalhar isso daí. Galera, vocês viram aí? Essa é a nossa quarta semana, quarta aula. E como vocês observaram, a gente vai falar um pouquinho mais da classificação periódica, tá? Da classificação da tabela periódica. Vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, que está relacionado com essa tabela periódica. Então a gente vai dar andamento, como se fosse uma segunda parte da primeira aula de tabela periódica, que foi a nossa terceira aula, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Delmontes Martins, sou professor do SEM 414 noturno. Então vamos lá, começar aqui no primeiro slide, até retomar um pouquinho a parte da tabela periódica. Na tabela periódica, a gente fez na aula passada uma relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica. Então a gente percebe que a tabela periódica está organizada conforme a sua configuração eletrônica. Então a gente percebe que a relação tanto dos níveis quanto dos subníveis está relacionada com a tabela periódica. Então a tabela periódica também contempla os 7 níveis de energia, chamada de camada K, L, M, N, O, P e Q, ou simplesmente de 1 a 7, né? Então a gente tem os níveis de energia. Os subníveis, a gente percebe que o subnível F fica aqui na série dos lantanídeos e actinídeos. Subníveis D fica aqui nesse meio da tabela periódica, que é os elementos representativos, que a gente vai destacar daqui a pouco. Subnível P é esses que ficam aqui, não é isso? De P1 a P6. Subnível S é os que ficam aqui, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então, S1, S2 e assim por diante. Então, dependendo da posição que finalizar a distribuição eletrônica do elemento químico, a gente consegue localizar ele na tabela periódica. A gente fez isso na aula passada, tá? Agora, uma coisa que é interessante, o importante, é você perceber, de acordo com a posição dele na tabela, você perceber quantos elétrons ele tem na última camada. Isso é extremamente importante. Até porque esse número de elétrons na camada de valência é importante para um passo à frente que a gente vai fazer, que é o passo de ligações químicas. Então, se você observar, elementos do grupo 1, que é esse primeiro grupo, ele termina em S1, como consequência ele tem quantos elétrons na última camada? 1 elétron. Todo mundo desse grupo tem 1 elétron na última camada. Você pode fazer a distribuição eletrônica e você vai perceber isso. Do grupo 2, que é esse daqui, ó, todo mundo tem 2 elétrons na última camada, até porque acabou com um S2. Então, se eu pego um exemplo aqui, ó, o primeiro aqui, ó, primeiro, hidrogênio, só tem 1 elétron, então é um S1, ele termina em S1. Quando eu chego com berílio, 4 elétrons, então vai passar um S1, ou desculpa, um S2, 2S2. Então ele termina na S2, segundo nível. S2, segundo nível. Então o berílio está aqui. Então perceba que todo mundo que terminar na S vai ter esses 2 elétrons na última camada, se for grupo 2, e vai ter 1 elétron se for o grupo 1. Agora observe o seguinte, a gente vai ver só os representativos, que são esses 2 da ponta aqui e esses 6 do lado de cá. Nos representativos, se você observar, ó, quem termina em P1, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. A pessoa, mas não é P1? Sim. P1 quer dizer que no P tem quantos elétrons? 1. Só que ele já passou pelo orbital S, na mesma camada. Quando eu quero saber camada de valência, que é a última camada, eu vou somar os da última camada. Exemplo, ó, se você pegar aqui o boro termina em P1, número atômico 5. Então, vou fazer a distribuição dos 5 elétrons dele. Então, vem, ó, 1S2, 2S2, 2P1. 2 com 2, 4, com 1 daqui, 5. Então, ele vai terminar aqui, ó, em P1. Quando ele terminar em P1, esse 2S está na mesma camada. Então, eu vou somar esses 2 com mais 1 elétron que tem aqui, dá quanto no total? 3. Então, toda vez que ele terminar em P, ele já passou pela S. Então, sempre você vai somar 2 elétrons, que é os 2 da S. Por isso que aqui é P1, então, na verdade, ele tem 3, porque você somou os 2 que ele já passou pela S. Aqui, P2, somando mais os 2 da S que ele já passou, 4 elétrons. Nesse daqui, grupo 15, 5 elétrons. Grupo 16, 6 elétrons. Grupo 17, 7 elétrons. Grupo 18, 8 elétrons. Aí é importante de ressaltar algo interessante. Lembrando que o hélio,
ele termina em S2, tá? Ele não segue a regra do P6. Até porque o número atômico dele é 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons. Se eu faço a distribuição dele, um S2. Ele deveria estar onde? Aqui, um S2. Só que como ele é um gás nobre, ele ficou aqui porque ele é semelhante aos demais gases nobres, tá? Então ele foi deslocado para cá. Então, se você observar, a partir do nélio aqui até o último é P6, com exceção do hélio, que é S2. Então o hélio tem 2 elétrons na última camada, tá? Os demais, todos eles têm 8 elétrons. Se você perceber, ó, aqui é o grupo 13, quer dizer que ele tem 3 elétrons. Grupo 14, quantos elétrons? 4. Grupo 15, 5. Grupo 16, 6. Grupo 17, 7. Grupo 18, que é o último grupo, 8 elétrons, com exceção do hélio, que eu até destaquei para não passar batido, tá bem? Então é interessante a gente saber isso, tá, galera? Que isso vai ser muito importante para a gente falar um pouquinho lá na teoria do octeto, tá? Falar um pouquinho de ligações químicas, tá? Só que eu não vou dar spoiler agora, não. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho na tabela, a gente vem em uma classificação onde eu vou classificar os elementos como representativos, transição e transição interna. Quem são os representativos? Representativos, ó, grupo 1 e 2, grupo 1 e 2. Então, esses dois grupos são representativos e esse grupo de 13 é 18. Então, esses aqui são representativos. Então, representativo, representativo. Então, quem está nas pontas, representativos, que são os que terminam em S e os que terminam em P. Quem são os de transição? Do 3 ao 12. Quem é? O do meio. O do meio a gente fala que é de transição. Tá? Então, o do meio são elementos de transição. Transição interna é o que saiu da transição, que é esses aqui, lantanídeos e actinídeos. Então, a gente tem representativo na ponta, transição no meio, então você fala que está transitando aqui no meio, para você lembrar que é transição. Saiu da transição, transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, que é essas duas séries aqui. Tá? Então, essa é uma outra classificação da tabela que a gente precisava aprofundar. Passando mais um pouquinho, a gente entra no nome dos grupos, tá? Então, cada grupo dos representativos a gente vai dar nome, tá? A gente vai pular um pouquinho os elementos de transição, até porque o mais cobrado vai ser essa parte dos representativos, tá? Então, depois, se você interessar pela química, aí você vai estudar bem essa parte de elementos de transição, vai ver algumas particularidades deles. Mas antes, vamos ver só os representativos. Então, nome dos grupos. Primeiro grupo aqui, ó, metais alcalinos. Segundo grupo, metais alcalinos terrosos, tá? Aí eu pulo para o grupo 13. Então, metais alcalinos terrosos. Quando chegar no grupo 13, você olha para o primeiro. Grupo do boro. Grupo do carbono. Grupo do nitrogênio. Grupo do oxigênio? Não. Aí quando chega em oxigênio, muda, tá? Então, ó, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Quando chegar no oxigênio, é o calcogênios, tá? Calcogênios. Depois, halogênios. Depois, gases nobres, tá? Então, ó, galera, eu preciso decorar a tabela periódica? Você não precisa decorar toda a tabela periódica, não. Mas localização, ideia de localização, ideia de subnível, ideias gerais, você vai ter que saber, tá? Então, você volta um pouquinho na aula passada, vê essa aula de novo, tá? Se precisar. Nome de grupo, vamos pedir isso aí, alguns mais específicos. Quais são os mais cobrados? Metais alcalinos terrosos, gás nobre é bem cobrado, tá? Halogênio também é bem cobrado, às vezes pode cair um pouquinho de calcogênio, tá? Mas é interessante você saber mais ou menos a posição dos principais elementos. Exemplo, ó, hidrogênio, berílio, lítio, sódio, magnésio, cálcio, potássio. Esse pedaço aqui é bem cobrado, principalmente sódio, magnésio, cálcio, potássio. Olhando desse lado, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, tá? Enxofre, às vezes sai um pouquinho. Então, você tem que ter uma ideia de alguns elementos desses principais, pelo menos mais ou menos onde ele está. Porque se você souber mais ou menos, você consegue responder o item. Agora, se você não souber nem para que lado ele está, aí fica mais complicado, tá? Então, esses são os nomes dos grupos, tá, galera? Então, cada grupo tem o seu nome. Lembrando que elementos de um mesmo grupo são semelhantes entre si, tá? A tabela periódica foi organizada baseada nisso. Baseada em ordem crescente de número atômico, não é isso? A nossa tabela é organizada em ordem crescente de número atômico. Lembrando que mesmo grupo, eles são semelhantes entre si.
Então, se está no mesmo grupo, são semelhantes. Se está no mesmo período, são semelhantes? Não são semelhantes. Ele tem algo em comum. O que, que é? É o número de camadas apenas. Tá? Então, ele tem a mesma camada, mas não são semelhantes. Tá? Então, seguindo mais um pouquinho. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. A gente entra agora no raio atômico. Dentro da tabela periódica tem uma propriedade periódica que é algo específico do átomo, uma propriedade do átomo que ela acontece segundo a periodicidade. Então, o que é isso? Ela vai acontecer segundo uma relação com a tabela. Então, dependendo da posição da tabela periódica, você consegue saber se um átomo é maior do que o outro, menor do que o outro. Nesse caso, a gente está falando de raio atômico, eu estou falando de tamanho do átomo, não é isso? Como que eu defino o tamanho do átomo? O tamanho do átomo é do núcleo até o último elétron. Só que como a eletrosfera possui um limite não muito bem definido, né? A posição do elétron não é muito bem definida, para a gente calcular esse raio atômico, a gente usa o empacotamento de sólido. Então, quando a gente tem um empacotamento de sólido, eu tenho átomos do lado de átomos, né? Da mesma espécie. E aí eu vou medir o quê? A distância, né? Entre os núcleos. A metade da distância entre os núcleos eu tenho o quê? O raio de um átomo. Então, o raio atômico é isso. O raio atômico é do núcleo até o último elétron. Só que para facilitar, eu vou medir isso dentro do empacotamento sólido. Então, eu vou usar dois átomos ligados um ao outro e vou medir a distância dos dois núcleos. Metade disso é raio de um só. Tá? Agora, observe o seguinte, na tabela periódica. Professor, quem tem raio maior? Se eu pergunto para vocês, eu pego aqui, ó, oxigênio e pego iodo. Oxigênio e iodo. Quem é maior? Quem tem um raio maior? Só olhando na tabela você consegue saber isso? Consegue. Por quê? Porque você sabe que a tabela está separada em níveis. E esses níveis estão relacionados com camadas, concorda? Então, se está relacionado com camadas, quer dizer que esse elemento do primeiro nível aqui tem quantas camadas? Uma camada. Do segundo, duas camadas. Então, quer dizer que o oxigênio tem quantas camadas? Duas. Eu falei em comparação com o iodo, não é isso? O iodo está em que período? 1, 2, 3, 4, 5. No quinto nível aqui, né? Quinto período. Então, se ele está no quinto período, quantas camadas ele tem? Mão cheia. 5 camadas. Então, eu vou comparar um que tem 2 camadas com um que tem 5 camadas. Qual que é maior, galera? Tá fácil, né? O que é maior é o que tem 5 camadas. Então, quanto mais abaixo, maior será o seu raio. Então, facilmente você consegue resolver. Você não precisa nem saber onde é o elemento, saber que elemento que é. Sabendo a posição dele, você consegue saber. Então, se eu quero comparar quem é maior, sódio ou cálcio? É lógico que é o cálcio, porque ele está uma camada abaixo, quer dizer que ele tem uma camada a mais. Então, ele é maior. Agora, eu vou perguntar um negócio para vocês. Se eu pego aqui, ó, enxofre, que é o meu S, enxofre e o sódio. Ó, enxofre e sódio. Todos eles têm quantas camadas? 3. Tanto o sódio quanto o enxofre tem 3 camadas. Quer dizer que ele tem o mesmo raio? E aí? Tem o mesmo raio? E agora? Galera, a princípio, se as camadas foram todas as mesmas, seria o mesmo tamanho de raio. Só que as camadas não são iguais para todos os átomos, né? A gente até falou isso lá, quando estava falando da teoria de Bohr, tá? Cada átomo tem a sua camada bem definida, e isso é uma característica do elemento químico. Então as camadas não são iguais. Por mais que um tem 4 camadas, o outro também tem 4 camadas, são diferentes. Por quê? Porque o núcleo é diferente, o número de elétrons é diferente. Então, quando eu olho o sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Quando eu olho o enxofre, ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Aí o que a gente vai usar para você perceber essa diferença? Eu vou considerar 1, 2, 3 camadas. O sódio tem quantos prótons para puxar essas 3 camadas? Puxar que eu falo porque tem uma atração, não é isso? Eu tenho um núcleo que é positivo e tem os elétrons negativos. Então existe uma atração entre elétrons e núcleo. Essa atração está aqui. 3 camadas. 1, 2, 3. Vou representar só a terceira aqui. Nesse núcleo do sódio, eu tenho 11 prótons. Então, quer dizer que eu tenho atração equivalente a esses 11 prótons. Quando eu olho o enxofre, não foi que eu comparei? O enxofre,
ele tem 16 prótons. E o número de camadas é a mesma. Só que o número de elétrons é um pouquinho maior, 16 elétrons. Só que se você considerar, eu tenho 11 prótons puxando 11 elétrons em 3 camadas. E a outra opção aqui, que é o enxofre, eu tenho 16 prótons puxando 3 camadas e essas 16 elétrons. Então, como o núcleo do enxofre tem mais prótons, ele exerce uma força de atração maior. Como ele exerce uma força de atração maior, se a atração é maior, ele vai aproximar mais ou afastar mais? A atração é maior, quer dizer que aproxima. Quanto maior a atração, maior a aproximação, não é isso? Então, ó, aproximou. Se ele aproximou, o raio vai ser maior ou menor? E aí? Maior ou menor? Menor. Se aproximou, o raio vai ser menor. Então, quando eu comparo esse com esse tem raio menor, esse tem raio maior, tá? Então, no final da história, minha tabela periódica aumenta o raio como? Aí eu vou colocar um outro slide para você perceber isso. Se você observar, ó, elementos do primeiro grupo, olha o tamanhozinho do raio, tá vendo? Pequenininho. A representação, lógico, né, galera? Tem uma representação. Quando eu vou aumentando a camada, o raio vai o quê? Vai aumentando, que foi o que a gente já observou. Em um mesmo período, o lado de cá, o raio é menor. Se você observar, ó, esse é menorzinho, depois ele vai aumentando. Aqui é maior. Por quê? Porque a atração pela quantidade de núcleo aqui é maior. Então, ele reduz um pouco, ele condensa um pouquinho as camadas, tá? Então, onde que aumenta o raio na tabela periódica? Quanto mais nessa ponta. Então, esse último elemento aqui da ponta é um maior átomo, tá? Então, quanto mais próximo dessa ponta da tabela periódica, maior será o raio. Então, quando perguntar na prova quem tem raio maior, se eu pergunto, ó, quem tem raio maior, o cobre ou o ferro? O ferro tem raio maior, né? Que ele está mais daquele lado da tabela, tudo bem? Então, observou isso, lembrou que raio atômico aumenta em que direção? Nessa direção. Vamos para outra propriedade aqui agora. A gente passa... antes disso, deixa eu passar um exemplo aqui que é importante. A questão do raio atômico, quando eu quero comparar dentro de um mesmo elemento químico, só que na condição iônica. Ele no estado fundamental, ele na condição iônica. Então, quando ele é um íon, ou ele é ânion ou cátion. Lembrando que ânion é o que ganha elétron, cátion é o que perde elétron. Então, se eu pego, ó, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Quando eu olho aqui, ele está ganhando 2 elétrons. Estão vendo aqui, ó? Está ficando 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, entrou 2 elétrons aqui a mais, né? Tenho 10 elétrons agora. Aqui, eu tenho um cloro. Aqui eu tenho um cloro negativo, quer dizer que ele ganhou 1 elétron. Se você observar, aqui está fácil, né? Ó, o raio desse átomo é menor do que desse aqui. Se aumentou o número de elétrons, quer dizer que a força de atração acaba sendo uma dificuldade maior. Então, a camada não vai encolher, na verdade ela vai o quê? Vai aumentar, porque eu tenho mais elétrons aqui. A atração com essa camada mais pesada, vamos dizer assim, com mais carga eletrônica, ela acaba se afastando um pouquinho, tá? Então, quando você ganha elétron, o átomo chega a crescer um pouquinho, ele aumenta um pouquinho. Então, o raio, quando eu estou falando de ânion, ele vai ser um pouquinho maior do que o seu estado fundamental, tá? Então, o átomo no seu estado fundamental, quando ele ganha elétron, ele passa a ter um raio um pouco maior. Então, o raio do ânion é maior do que o raio do seu elemento no estado fundamental. Agora, observe o seguinte, no caso do cátion. No caso do cátion é bem fácil de observar isso, até porque no cátion, geralmente o metal, quando ele perde elétron, ele perde até a última camada. Se você olhar o sódio, ó, tem 1 elétron na última camada, tá vendo? Então, quando ele perde elétron, ele vai perder dessa última camada. Ele passa a ter quantas camadas? 2. Aí fica fácil comparar um átomo que tem 3 camadas com um átomo que tem 2. É lógico que o raio dele no estado fundamental é maior do que ele na forma de cátion. Então, fundamental indo para cátion, o raio diminui. Fundamental indo para ânion, o raio aumenta. Tá? É importante você saber isso. Aqui tem outro exemplo, o alumínio, ó. Ele tem 3 elétrons na última camada, ele vai perder esses 3 elétrons, por isso que ele fica positivo 3+, tá? Então tá aqui, o alumínio 3+. Então, tranquilo? Fácil isso aí, né?
Vamos lá, agora passando para outra propriedade. Energia de ionização, também conhecida como potencial de ionização. Corresponde à energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon no seu estado gasoso. Então eu preciso pegar um átomo isolado e quero saber qual é a energia mínima para eu arrancar esse elétron dele. Para eu tirar elétron de um átomo desse aqui, é fácil? E aí? Eu lembro lá do átomo, eu tenho um núcleo e tenho os elétrons. O elétron tem atração com esse meu núcleo. O núcleo é extremamente pequeno, a eletrosfera é extremamente grande, mas tem atração entre elétron e núcleo. E aí eu quero comparar o seguinte, vamos comparar primeiro assim, dentro das camadas, tá? Se eu pego um átomo que nem o berílio, que é pequeno, 2 camadas, pego um átomo aqui que nem o bário, que é um átomo maior, que já tem 6 camadas. O que vocês acham que é mais fácil? Eu arrancar o elétron do cara que tem 2 camadas ou do cara que tem 6 camadas? Lembrando que a gente vai tirar o elétron, qual elétron? Aquele último elétron, lá na última camada. Então, se você observar, átomos menores, como o elétron está próximo do núcleo, a atração é muito grande. Então, para eu tirar esse elétron, eu gasto muito mais energia, né? Eu preciso de muito mais energia. Agora, quando eu olho átomos maiores, o elétron lá no finalzinho, a atração com aquele elétron já é menor. Já é menor. Por quê? Porque ele já tem uma atração maior com vários outros elétrons em outras camadas anteriores. Então, o elétron lá no final, ele é muito mais fácil de tirar. Então, se eu quero saber qual é o potencial de ionização, onde é maior naqueles átomos menores. Nos átomos maiores, é mais fácil de eu tirar o elétron. Porque o elétron está tão longe do núcleo que a energia necessária para tirar aquele elétron é muito menor, tá? Agora eu quero saber dentro de um período. Dentro de um período. E aí, dentro de um período, é mais difícil eu tirar elétron desse camarada que está desse lado ou desse camarada que está desse lado? Lembra do raio atômico? O raio atômico dizia o quê? Elementos desse lado, eu tenho mais prótons no núcleo. Se eu tenho mais prótons no núcleo, até porque ele está em ordem crescente de número atômico, então quanto mais aqui, maior o número de prótons. Quanto maior o número de prótons, maior a atração. Quanto maior a atração, mais difícil é de eu tirar um elétron. Então, vou gastar mais energia, o potencial de ionização vai ser maior. Então, do lado de cá, o potencial de ionização vai ser menor. Do lado de cá, o potencial de ionização vai ser maior. Então, vou trocar a tabela para colocar esses valores para vocês. Ó. Se a gente observa aí. Para onde aumenta o potencial de ionização? Para o lado oposto de quem? Do raio atômico. Porque se um átomo é grande, ele não consegue segurar muito esses elétrons. E se ele não consegue segurar muito esses elétrons, facilmente um outro elemento consegue arrancar aquele elétron. Quer dizer que o potencial de ionização é pequeno. E aqui o potencial de ionização é grande. O potencial de ionização é grande. Tudo bem? Lembrando que esse potencial de ionização é uma energia positiva, uma energia endotérmica, né? Você precisa fornecer energia para você retirar esse elétron, né? Não é uma liberação de energia, é uma absorção de energia, tá? Então aqui tem uma escala colorida aí, se você perceber, quanto mais roxo, maior é o potencial de ionização, tá? Maior é a energia de ionização, que é a energia para ionizar ele. Voltando, ionizar é você tirar o elétron dele e transformar ele em um íon, tá? Tirar o elétron dele e transformar ele em um íon. Então, se você perceber, esses aqui, ó, é o que tem o maior potencial de ionização. Quando você olha lá para os metais, ó, já está mais branquinho. Quer dizer que o potencial de ionização dele é baixo. É baixo. Mas tem potencial de ionização. Se você olhar aqui, ó, o frâncio, é 393 kJ/mol. Quando você olha aqui, olha a diferença. Aqui é 393, aqui é 2.372. Tá? Não sei se está dando para ver aí direitinho na tabela, mas dá uma aproximada aí, vê se dá para ver, tá? Certo, pessoal? Então, energia de ionização e potencial de ionização aumenta do lado oposto do raio atômico, tá? Agora a gente vai ver a afinidade eletrônica, que corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Então, quando um átomo recebe esse elétron, ele libera uma certa energia, tudo bem? Para ele receber esse elétron, ele vai receber esse elétron justamente para ele mudar a sua energia e passar para um patamar de energia menor, que ele fica mais estável. Se você olhar, o que é mais fácil de um elemento receber elétron, né, e perder energia?
é mais fácil ele receber elétron e perder energia um átomo maior ou menor? E aí? O quanto ele tem afinidade eletrônica, afinidade por receber esse elétron? Quem tem afinidade por receber elétrons são átomos o quê? Menores. Porque o núcleo está mais próximo, não é isso? Então quer dizer que ele fica mais facilmente, ele consegue absorver esse elétron e liberar uma energia. Tá? Então, facilmente isso vai vir aqui no sentido de quem? Da nossa anterior, potencial de ionização. Só que aí tem um porém, gás nobre. Gás nobre não tem tanta afinidade eletrônica. Vou colocar a tabela que vocês vão perceber. Ó. Gás nobre não tem essa afinidade eletrônica. Porque o gás nobre já está estável. O gás nobre são o grupo dos elementos já estáveis. Tá? E aí, se você observar, a tabela ela tem uma tendência nesse sentido, só que tem algum ou outro átomo que foge um pouquinho à regra, não é isso? Mas de regra, aumenta em que sentido? Nesse sentido. Quais são os que têm maior afinidade eletrônica? É bem importante você saber isso. Os halogênios, tá vendo? Todos os halogênios têm uma afinidade eletrônica muito grande. Lembrando que o flúor é o que tem maior afinidade eletrônica. Então quer dizer que facilmente ele recebe um elétron e libera energia. Pode ver que como é um processo que libera energia, é um processo exotérmico. Os valores são negativos, ó. Menos 328,2 kJ/mol, tá? Quando você olha aqui nesse daqui, ó, menos 14, tá, ó. Menos 8, tudo bem? Então, quando você olha na tabela periódica, a afinidade eletrônica, gás nobre não entra, até porque gás nobre não tem tendência de absorver elétron, né? Então, ele não tem essa tendência de afinidade eletrônica. Quem tem uma boa tendência é quem? Halogênio e os calcogênios, tá? Que são os que estão desse lado da tabela. Então, essa propriedade aumenta nesse sentido. Lembrando que tem algumas alterações no meio do caminho, mas de forma geral, de regra geral, aumenta indo pro flúor. Vamos aqui uma outra propriedade periódica. Eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair o elétron quando se encontra ligado em outro elemento químico em uma ligação covalente. Espera, pessoal, calma aí. Ligação covalente a gente não falou ainda, vai ser o nosso próximo passo. Mas já vou te dar aqui uma ideia de que é uma ligação química. Ligação química covalente é quando dois átomos vão compartilhar um par de elétrons. Quer dizer que eu tenho dois elétrons sendo usados por dois átomos. Só que elétron, ele vai ser usado por esses dois elementos, só que ele vai ser igualmente dividido, distribuído? Não, vai depender da eletronegatividade. Se um átomo for mais eletronegativo, quer dizer que ele usa mais esse elétron, o elétron fica mais próximo dele, tá? É como se você fosse emprestar algo para o irmão. Você tem um irmão, você só tem um tênis, né? Assim. Dois irmãos, um tênis. Tem como os dois usar ao mesmo tempo? Não tem jeito. Então, um vai usar mais do que o outro. Quem que vai usar mais do que o outro? Quem tem maior eletronegatividade no caso da química, no caso do cotidiano, quem tem maior moral. Então, quem tem mais moral usa mais o tênis. Quem tem menos moral usa menos. Na eletronegatividade é mais ou menos a mesma coisa. Quem tem maior eletronegatividade vai ficar com o elétron mais próximo dele nessa ligação. Quem tem menor eletronegatividade vai ficar com um elétron mais um pouco distante. Mas lá na ligações químicas a gente vai falar sobre isso de novo. Mas é interessante já saber, na tabela periódica, quem é mais eletronegativo ou não. Se eu olho na tabela periódica, lembrando, voltando para o raio atômico, átomos grandes conseguem atrair elétron da sua última camada? Muito pouco, né? Então, para ele atrair elétron de um outro átomo, é menor ainda. Então, átomos menores, como ele fica mais próximo durante a ligação, ele fica mais próximo do outro elétron, ele consegue atrair mais, quer dizer que ele tem uma alta eletronegatividade. Átomos maiores, como ele está um pouco mais distante, ele puxa menos esse elétron. Então a energia, a força que ele tem de atração desse elétron compartilhado é menor. Aí eu pergunto a vocês, gás nobre vai entrar na eletronegatividade? Não. Gás nobre não formam ligações em condições normais. Então se ele não forma ligações em condições normais, não tem como ele atrair um elétron onde não está sendo compartilhado. Então ele não tem essa propriedade. Então se a gente coloca a nossa tabela aqui com os dados, deixa eu voltar aqui, a gente pega a nossa tabela, a eletronegatividade também vai aumentar aonde? Para o lado do flúor, tá?
Então, ó, quem é mais próximo do flúor é o mais eletronegativo. E aí, se você olhar do outro lado, eletronegatividade 0,7. Quando eu olho do lado de cá, o flúor 3,98. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Seguido de quem? Oxigênio, muito eletronegativo, 3,44. Depois, cloro, 3,16. Depois, nitrogênio, 3,04. Depois, bromo, 2,96, tá? Se você não conseguir ver no vídeo aí, aproximando, busca aí no Google, você vai conseguir pegar essa tabela aí, você vai ver quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo. Essa propriedade, galera, é extremamente importante. Porque essa propriedade no futuro, para explicar algumas propriedades materiais, explicar ligações químicas, polaridade, vai estar tudo relacionado com a eletronegatividade, tá? Então é interessante você saber isso daqui. Então, lembre-se, gás nobre não tem eletronegatividade porque a força que um átomo tem de atrair o elétron compartilhado. Então, se ele não compartilha elétron, não tem como ele ter essa força. Então, quem é mais eletronegativo? O flúor. Como o átomo de flúor é pequeno, a atração com outros elétrons é muito maior, tá? Ao contrário do frâncio. É um átomo muito grande, então quer dizer que ele atrai menos os outros elétrons, tá? Então, observe isso aí, eletronegatividade, não esqueça. Aí a gente olha eletropositividade ou caráter metálico. Eletropositividade, a gente falou de eletronegatividade. Quer dizer que é o contrário, mano. É o contrário, tá fácil. É o contrário. Indica o caráter metálico, que é o caráter de quê? De um átomo perder elétrons. Flúor gosta muito de elétrons, tanto é que a afinidade eletrônica dele é maior, a eletronegatividade dele é maior. Então, por outro lado, quem gosta de perder elétron? O lado que está aqui. Então, o frâncio não gosta muito de elétron. Então, facilmente ele perde elétron. Ele tem baixa eletronegatividade, mas ele tem uma elevada eletropositividade, tá? Então, quem tem maior caráter metálico e maior eletropositividade são os elementos maiores, os elementos que estão mais próximos dessa outra ponta. Então, eu vou colocar de novo a tabela aí para a gente perceber isso, ó. Olha. Então, elementos desse lado são os elementos que têm maior caráter metálico. Aí eu uso até essa tabela para a gente ver a questão dos metais, né? Se você observar, os metais são esses aqui, né? A nossa tabela periódica, ela contempla, na maioria das vezes, metais, né? A grande parte da tabela periódica são metais. A gente tem os semimetais, não é isso? Semimetais, que têm propriedades parecidas com metais e parecidas com os ametais. E aí os não metal, né? Que é o ametal. O ametal são esses, tá? Esses e o gás nobre, tá? Então, o gás nobre e esses aqui, todos eles são não metais, ametais. Entrando o hidrogênio, tá? Então, essa é a eletropositividade, do lado de lá. Oposto da eletronegatividade, que é pro lado de cá, considerando o flúor como sendo mais eletronegativo. Não entra gás nobre, não esqueçam isso. E aí a gente passa, a gente chega ao nosso obrigado, tá? A gente vai chegando já no final da tabela periódica, né? Eu já dei um spoiler aí, já na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de ligações químicas, tá? Então, galera, ó, a aula fica por aqui. Agradeço aqueles que assistiram toda a aula. Lembrando, galera, tem que assistir toda a aula, tá? Às vezes você tem preguiça de assistir a aula, mas quem quer passar no Enem, quem quer passar na UNB, não tá assistindo a aula só uma vez, não. Tá assistindo 2, 3 vezes. Então, não fique para trás. Assista toda a aula, se precisar, assista de novo. Se tiver dúvida, comente lá que eu respondo, que a gente troca uma ideia lá, tira dúvida na próxima aula, tá? Não deixe de assistir toda a aula, até para você fazer a atividade. Tudo bem? Então é assim, galera, da sala de casa para sua casa. Valeu!